se encontram aqui nesta Igreja Adventista em Canelas. Bom dia também a todos que nos assistem através da internet. Queremos estender um convite especial para que nas próximas 2 horas, se sentir vontade de se deslocar aqui até ao nosso meio, será muito bem recebido. Vamos começar a entoar, vamos começar a escola sabatina a entoar as estrofes do hino número 235, que tem como título Hoje Sou Feliz. E nós hoje somos particularmente felizes, porquê? Porque é sábado, é o dia especial, é o dia do Senhor, é o dia em que nós somos convidados a experimentar a alegria e o regozijo de estar na companhia dos nossos irmãos, de estar na companhia da nossa comunidade cristã. E então vamos fazê-lo com alegria, adorando o nosso Deus, todos juntos, com as estrofes do hino número 235. Vamos agora de joelhos entoar uma oração ao nosso Deus. Querido Pai Santo que habitas nos altos céus, Senhor, graças te dou, Pai, por mais uma semana ter chegado ao fim. Senhor, uma semana de retorno ao trabalho, às atividades diárias, Pai, e por tudo ter corrido bem, Senhor, por tu nos teres protegido durante as férias de cada um, Senhor, e por finalmente podermos
ter voltado aqui à tua Santa Casa, Pai, para estarmos contigo. Senhor, graças te dou também por todas as bênçãos, Pai, pela proteção que tu nos dás. Senhor, e por hoje ser sábado, por podermos ter-nos dirigido até aqui, Pai, por podermos estar contigo, Senhor, e por termos este dia para podermos repousar, Pai, e estar em comunhão contigo. Senhor, agora neste momento te venho pedir que tu possas ser com cada um de nós, que possas ser com os momentos que se vão seguir, que possas abençoar também a Irmã Celeste nos momentos da escola sabatina, na lição. Senhor, que tu possas inspirar todas as suas palavras, Pai, e que realmente possa ser uma bênção para cada um de nós. Vem agora proteger-nos, dar-nos a continuação de uma boa escola sabatina e de um bom dia de sábado na tua proteção. É tudo o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Para introduzir o tema que eu vos vou falar esta manhã, eu vou-vos mostrar 2 slides de uma aula que eu atendi já há algum tempo e desde essa altura que estava para falar à igreja deste tema. Foi algo que realmente me pareceu bastante interessante. Era uma aula sobre envelhecimento e estávamos a falar sobretudo dos efeitos fitoquímicos no envelhecimento do cérebro, mas o importante foi este conceito que me foi falado, que eu nunca tinha ouvido falar, tem um nome um pouco estranho, que é hormese, mas não é assim muito complicado. Eu vou ler o que está escrito. Hormese é a exposição a um elemento agressor externo a baixo nível, que pode ser, por exemplo, restrição calórica, ou seja, jejum, ingestão de fitoquímicos, exercício físico, que obriga à resposta de reparação biológica benéfica no sistema nervoso central ou até em todo o corpo. Ou seja, basicamente, o que a hormese diz, e é o que foi descoberto há alguns anos, é que um produto químico, por exemplo, não é ou só mau ou só bom, ou seja, depende da quantidade. Uma coisa, por muito má que seja, algumas coisas que até possam ser agressões, se administradas ao corpo em poucas quantidades, vão obrigar o corpo a reagir e, ao reagir, vai tornar-se mais forte. Ou seja, acabará por trazer uma resposta positiva. Podia que passassem o slide, que tem vários exemplos disto. Ok, obrigado. O primeiro é o Sol, porque realmente a radiação é uma agressão externa ao nosso corpo. E enquanto que se apanharmos o Sol numa medida certa, ali escrito sun em inglês, ou seja, fora daquelas horas mais fortes, entre o meio-dia e as 4 e as 5, vocês podem ver que os efeitos que tem ali é a diminuição de ROS, que é espécies oxidativas, que em grande quantidade são prejudiciais ao nosso corpo, e também aumenta a sensibilidade à insulina, ou seja, previne a diabetes e a quem já tem diabetes ajuda a controlar. No entanto, se apanharmos sol em demasia, ou seja, se apanharmos sol naquelas horas em que o sol é mais forte, são os efeitos exatamente contrários, ou seja, efeitos prejudiciais. Abaixo tem o exercício físico, que o exercício físico também é uma agressão ao nosso corpo. Quando fazemos exercício físico, por muito fraco que seja, as células musculares, algumas são danificadas, outras morrem mesmo, e é ao corpo, ao reparar essas células, que os músculos ficam mais fortes e que todo o corpo se torna mais forte e mais preparado para o exercício físico. E tem ali vários benefícios do exercício físico. Só que da mesma maneira, se for demasiado, vai trazer esses benefícios, só que do lado negativo, ou seja, em prejuízo. Abaixo tem o álcool, ali fala que, e realmente é verdade, que o álcool em pouca quantidade, quanto à questão das espécies oxidativas, realmente ajuda, mas quanto às outras coisas, claro que sabemos que é outra história. Depois tinha outros exemplos, mas acho que os irmãos já perceberam a ideia. Então nós vemos que o nosso corpo funciona segundo este conceito de hormese, a nível físico. E será que a nível mental também funciona assim? Acho que sim, nós sabemos que o raciocínio só se desenvolve quando nos deparamos com desafios que temos de fazer um esforço mental para os desenvolver. Por exemplo, em matemática são mesmo chamados os problemas, em que nós temos de nos exercitar a nossa mente para os conseguir resolver. Então, se o nosso corpo e a nossa mente se funcionam segundo este conceito, será que a nossa vida espiritual também funciona de certa forma desta maneira? Eu ia pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 5, versículos 3 a 4. Romanos 5, versículos 3 a 4.
Eu vou lendo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é que a tribulação, ou seja, uma agressão, algo mau, é isso que nos vai levar após vários passos, é o que nos vai levar ao caráter aprovado. A tal resposta positiva. Eu há algum tempo ouvi uma pregação que achei muito interessante, já foi há bastante tempo, mas eu nunca mais me esqueci, que era sobre os frutos do Espírito e uma maneira como nós os podemos atingir. E o pregador dizia que se nós pedirmos a Deus, por exemplo, paciência, nós não vamos acordar no dia a seguir com mais paciência. Deus vai permitir que nós tenhamos mais oportunidades para exercitar essa paciência e também, sem dúvida, vai enviar o Espírito Santo para nos ajudar nessa luta. E então era desta maneira que Paulo dizia que as tribulações podem trazer realmente o caráter aprovado. São as provações que, ao cumpri-las, ao vivê-las, ao exercitarmos ao irmos contra os nossos defeitos de caráter, algumas tribulações em que, por exemplo, há alguma coisa que nos chateia profundamente e se calhar a tentação é reagir e ficarmos chateados, mas se calhar se nós quisermos exercitar esta paciência, iremos vencer essa tribulação. E realmente eu estava a preparar estes 5 minutos e ontem também na lição de sexta-feira houve uma frase que eu acho que tem tudo a ver com isto. Aqui uma da frase da Ellen White na lição de sexta-feira diz o seguinte: todos os homens têm hábitos corruptos e pecaminosos que têm de ser vencidos por vigoroso combate. A toda a alma é requerido combater o combate da fé. E realmente o combate, e logo a seguir a Ellen White fala de vários defeitos de caráter. E realmente a luta, o combate da fé é este combate contra estes defeitos. A cada oportunidade que Deus nos dá de mostrar-nos uma qualidade, um traço de caráter positivo, realmente é difícil e é realmente esse combate que lutamos todos os dias e é para isso que estamos aqui. O caráter é a única coisa que vamos levar para o céu e é isso que estamos aqui para o cultivar. Então eu gostava de terminar com mais um texto bíblico que está em Tiago 1:12. E eu vou ler. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a minha mensagem esta manhã é que nós ao olharmos para as nossas dificuldades, que nos lembremos que Deus nos escolheu para este combate. Que nós possamos olhar para o exemplo de Jesus e que nos deixemos deixar ser usados pelo Espírito Santo para que possamos realmente vencer esse combate, possamos progressivamente construir o nosso caráter para um dia podermos estar no céu com esse caráter. Obrigada, Gabriel, pela reflexão. É chegado agora o momento de recapitularmos a lição que estudamos esta semana. E como é que nós podemos olhar para as lições, não é? Já estamos estudamos esta semana a lição número 11 e são todas tão ricas, todas tão importantes. Nós comentávamos ali atrás que há tanta coisa para dizer, como dizer em 30, 35 minutos. Mas nós vamos fazê-lo com a Irmã Celeste, a quem nós agradecemos antecipadamente a disponibilidade que teve quando aceitou o nosso convite de dinamizar esta classe única. Mas antes, e só como palavras introdutórias, não são minhas, são do autor. E vou ler um parágrafozinho pequenino que ontem também eu refletia nele. E então diz assim: a liberdade é simultaneamente a maior bênção do mundo e a sua maior maldição. A liberdade tem de ser medida pelas consequências. Como se exerce a liberdade? A liberdade expressa privilégios especiais ou direitos de acesso que procedem da cidadania. O que é que constitui, então, a cidadania celestial? Que direitos e obrigações acompanham esta cidadania? De que maneira utiliza o crente esta liberdade? O que poderiam os crentes fazer que comprometeria ou, eventualmente, faria perder a sua liberdade? Até que ponto devem os cristãos evitar tanto a religião legalista, motivada pelo temor, como a filosofia licenciosa de que qualquer coisa serve? Estas interrogações não são meros pontos para discussão, são questões cruciais e centrais para a estabilidade emocional
e para o nosso viver abundante. Portanto, nós vamos então refletir nestas questões com a irmã Celeste Tavares, mas antes peço que os dinamizadores possam se juntar nas vossas unidades de ação, que possam fazer o correto preenchimento do cartão, que possam, em pequenina igreja, que é a unidade de ação, terem os vossos momentos especiais de partilha e de oração com os elementos da vossa unidade de ação.
Penso que já estão todos com a chamada feita. Desejo cumprimentar e desejar um sábado feliz e abençoado a todos os que se encontram presentes nesta manhã na casa do Senhor e também àqueles que nos estarão a ouvir num outro lado qualquer. Que todos sintamos a influência do Espírito Santo e que não seja eu a falar, mas seja este poder a usar-me para que toda a palavra do Senhor contribua para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa correção, como diz o apóstolo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmãos, esta semana a lição fala-nos de liberdade em Cristo. A palavra primeira que aparece é liberdade. E o que é liberdade? Liberdade é a capacidade que temos de fazer ou não fazer qualquer coisa, de escolher. É um estado oposto ao do cativeiro. É não ser cativo ou propriedade de outrem. Isto é o que esta palavra quer dizer. Foi assim que no princípio Deus criou o ser humano, os nossos primeiros pais, nesta liberdade, com a capacidade de o amar, de lhe obedecer, de o servir. Mas por sua livre e infeliz escolha, o homem passou de um estado de liberdade para uma situação de cativeiro, tornando-se servo de Satanás, da sua natureza caída e do pecado. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 6,16: aquele a quem vos apresentades por servo, sois servos daquele a quem obedeceis. Do pecado para a morte e da obediência para a justiça. Realmente foi isto que aconteceu com Adão e Eva. E eles decidiram, por sua livre e espontânea vontade, ser servos de Satanás. Apresentaram-se a ele para lhe obedecer. E por isso ficaram escravos dele e de uma natureza que agora não lhe permitia obedecer a Deus como antes, em perfeita liberdade. Mas graças a Deus, a ele e à sua misericórdia, que obtivemos a solução para o nosso problema. E esta solução veio-nos através de Jesus, pela sua graça. E através dele obtivemos novamente a liberdade. O verso áureo diz-nos estas palavras, e é São Paulo que fala à sua igreja, à igreja na Galácia. Era uma igreja que ele tinha construído, que tinha evangelizado.
era a estes irmãos, assim como outros, que ele tinha dado o Evangelho. E ele estava preocupado com eles. E então porque a igreja não era de Paulo, a igreja era de Deus, como nós hoje também somos a igreja do Senhor. E todos nós temos responsabilidade. Os que têm altos, digamos, entre aspas, altos cargos, pastores, diretores, dirigentes, mas cada membro, cada um de nós tem responsabilidade diante de Deus e diante do mundo pela maneira como se conduz, pela maneira como vive a vida cristã, que isto de facto é o que importa nesta lição. E São Paulo, preocupado, diz-lhes assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis desta liberdade para dar lugar ou para dar ocasião à carne. Eles tinham sido chamados à liberdade. Era sinal que eles estavam presos, cativos de alguma coisa, de alguém, não é? E diz aqui que eles foram... E então ele adverte: não useis dessa liberdade para dar lugar à carne. Não useis erradamente, não useis levianamente, de forma abusiva, esta liberdade para dar lugar à carne. São Paulo utiliza muitas vezes a expressão carne nas suas epístolas. Quando ele escreve aos Romanos, a outras igrejas, aos Coríntios, ele fala muito da carne. E nem toda a gente percebe, às vezes, bem o sentido desta expressão. E eu fui encontrar a definição carne num tremensário que nós tivemos a oportunidade de estudar em 2010, que falava também da liberdade em Cristo. Era Paulo que escrevia uma carta aos Romanos. E a definição é muito curiosa, diz assim: carne traduz-se por a soma dos nossos desejos, dos nossos interesses, dos nossos planos, das nossas paixões, das nossas ambições. É a soma disto tudo. E depois diz assim: a expressão carne cobre todos os aspectos da nossa vida centrada no eu. Eu posso, eu sei, eu dirijo, eu quero, eu consigo, eu penso. É a totalidade, e agora ouçam bem estas duas frases. É a totalidade da nossa vida sem Deus. É a nossa vivência separados de Cristo. Por isso Paulo disse: não useis de modo abusivo esta liberdade. Não ides por esse caminho, não vivais neste caminho. Portanto, é a totalidade da nossa vida sem Deus. E esta era a preocupação dele. Uma vida centrada no eu e sem Cristo. Cristo posto à parte. E nós sabemos quem está por trás disto tudo. É o nosso inimigo, que quer fazer com que Jesus seja posto à margem, ao lado da nossa vida. Paulo também faz-nos aqui algumas questões que ele estava preocupado. Portanto, fala-nos de liberdade e o que contém esta liberdade. Em que consiste? Até onde pode ir? Que liberdade tem, como diz, se tem limites e que ligações tem a liberdade com a lei? Todas estas questões nós vamos respondendo à medida que a lição vai avançando. Mas eu queria focar-me apenas em duas questões que também preocupavam Paulo. A primeira, diria, era o legalismo. Legalismo é seguir a lei de modo fanático, de modo obcecado. Entendendo que ela é a única via para a salvação e que isso é suficiente. E isto realmente fez-me lembrar o povo do tempo de Jesus, não é? Que eles eram muito cuidadosos com a lei. Os fariseus, aliás, eles andavam sempre à procura de Jesus, a espreitar Jesus para ver se o apanhavam em alguma falta. Quando os discípulos colhiam espigas ao sábado, eles já estavam a apontar: os teus discípulos transgrediram o sábado. Quando Jesus curava, eles acusavam Jesus porque ele curava o sábado. E eles estavam sempre à procura, porque eles eram legalistas, eles só viam a lei. Mas o Espírito, de facto, como nós sabemos, não estava lá. Se estivesse, Jesus não contava a história, a parábola do bom samaritano para os fazer entender que, de facto, quando aquele homem caiu nas mãos dos salteadores, quem é que o socorreu?
eles não o socorreram, não é? Os que andavam com a Bíblia, digamos, entre aspas, debaixo do braço, não. Onde estava o amor por aquele homem caído nos salteadores? Não estava lá. Onde estava o serviço? Não estava. Onde estava a misericórdia? Não estava. Por isso, eles cumpriam, entre aspas, a lei, mas o espírito da lei não estava nos seus corações. É só ver o jovem rico. O jovem rico também, o Senhor disse: se queres entrar na vida, não é? Guarda os mandamentos. E ele disse: Senhor, tenho feito isso desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E o Senhor Jesus disse: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele disse aquilo ao Senhor. E ele disse: então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E ele fez? Não. Diz que ele se retirou triste. Punha ele Deus, Cristo, em primeiro lugar? Não punha. Por isso ele guardava a lei, mas não guardava a lei, porque ele não tinha o amor de Cristo, ele não pôs Jesus em primeiro lugar, ele não foi capaz de vender aquilo que tinha, porque Jesus também não era isso que pretendia, ele queria apenas ensinar que realmente devemos pôr Deus em primeiro lugar e servir os outros, que é isso que manda a lei, que nos ensina este tremensar. Por isso, o legalismo, de facto, é seguir a lei de modo fanático e dizer que isto chega, que isso é suficiente, mas realmente não é. E os opositores de Paulo estavam tão preocupados com o seu comportamento e em seguir a lei, que eles estavam a esquecer o melhor. Era a salvação que já tinham em Cristo por meio da fé e esqueceram-se da obra libertadora de Cristo por eles. Isso estava esquecido, estavam obcecados, focados naquilo que o mais importante eles estavam a esquecer. Daí a preocupação de Paulo, porque nós sem Cristo não somos nada, sem Cristo não temos a salvação. E eles estavam errados e eles aceitavam esta doutrina. O problema era esse. A segunda questão era o liberalismo, que é precisamente o contrário. O liberalismo, de facto, era a tendência para abusar da liberdade que já tinham em Jesus. Já tinham adquirido esta liberdade e estavam a desperdiçá-la, deixando-se arrastar para a licenciosidade, para o licencialismo, ou liberalismo, melhor dito. E o liberalismo é dar pouco valor à lei, seguindo mais os costumes, aquilo que eu penso, do que aquilo que está escrito, do que aquilo que o Senhor diz. E isso também é um grave erro. Portanto, quer o liberalismo, a licenciosidade ou o legalismo, escravizam os seus seguidores, escravizam os seus adeptos, porque de facto eles ficam obcecados e esquecem o principal, que é aquilo que Jesus fez por eles, aquilo que Jesus fez e quer fazer ainda hoje por nós. Avançando para a lição de domingo, diz o título que Cristo nos libertou. E o verso diz: estai, pois, firmes, estai, pois, permanecei inabaláveis na liberdade com que Cristo nos libertou. Isto, portanto, era ponto assente. O que Jesus já tinha feito estava bem feito e tinha conseguido dar-nos, de facto, essa liberdade. E vamos ver como. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Irmãos, liberdade, no aspecto religioso, significa... Eu tinha aqui, mas perdi aqui um bocadinho. Mas liberdade é o resultado daquilo que Cristo já fez por nós. Por isso Paulo apela aos Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que é possessão por direito deles em Cristo. No seu percurso religioso, os Gálatas passaram por 3 fases distintas. A primeira fase era aquela fase que eles não conheciam Jesus, não conheciam a verdade. E então eles viviam na idolatria, nas obras da carne, digamos assim, como eu já disse. Se formos a Gálatas 5:19, explica lá o que são as obras da carne. Dissensões, porfias, invejas, feitiçarias, idolatria. E eles viviam nessa situação porque eles não conheciam Jesus. Mas depois, pela pregação de Paulo e pelos seus ensinos, eles converteram-se e experimentaram a liberdade em Cristo. A liberdade dessas coisas que Cristo lhes ofereceu. Mas agora, por influência destes judaizantes, destes opositores de Paulo, esta igreja estava a enveredar por um caminho também oposto. É que eles, pela influência dos judaizantes, estavam em risco de perder a liberdade já adquirida em Cristo e de se tornarem escravos das obras, que é um grande problema também. E eles, irmãos, aquela igreja, tal como nós, que somos hoje o povo do Senhor, fomos chamados não para sermos escravos de alguma coisa, nem de alguém,
mas fomos chamados para a liberdade. E o Senhor tem na mão para nos dar essa liberdade. E oferece-nos essa liberdade. Oferecemos e continua a oferecer-nos diariamente, que é a libertação do nosso pecado. Eu gostava que lêssemos, ou então eu vou citar, Gálatas 2,16. São Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne se salvaria. Portanto, a nossa justificação, a nossa libertação, o perdão dos nossos pecados vem apenas e só por Jesus. Jesus quer nos livrar de qualquer tipo de escravidão ideológica, do pecado, da idolatria, da salvação pelas obras. E sabemos, de facto, que o homem tem tendência a ser escravizado destas coisas e de outras que eu ainda não falei. Pela desobediência, irmãos, o homem estava condenado à morte eterna. Vamos ver agora aqui como é que Jesus nos libertou. De quem e de quê, como é que Ele nos libertou. Pela desobediência, o homem estava condenado à morte eterna. A palavra do Senhor diz em Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Não havia em nós condição de pagarmos o nosso resgate. O preço era muito elevado. Não estava em nós, não tínhamos possibilidades. Mas não podíamos salvar-nos a nós mesmos. Porém, Jesus veio e ofereceu-se para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, carregou os nossos pecados, pagou por eles, não é? E libertou-me desse modo da condenação da lei. Irmãos, a lei de Deus, todos nós sabemos que ela é muito importante. Se Deus a deu, ela rege o universo, existe no céu. Ela é muito importante porque ela revela-nos o caráter de Deus. É uma norma de conduta moral que é imprescindível para nós nos sabermos conduzir neste mundo. Mas a lei faz uma coisa, a lei, eu confrontado com ela, perante ela como um espelho, ela revela-me o meu pecado. Ela diz-me que eu falhei, diz-me que eu errei e condena-me, não é verdade? Porque eu sou um transgressor, eu sou um pecador e diante da lei eu estou condenado. Ora, Jesus assumiu o meu lugar, pagou por mim, fez-se Ele pecado por mim, assumiu os meus pecados e pagou aquilo que eu devia pagar, porque eu não tinha como, não tinha possibilidades, o preço era muito alto. Há um texto em Gálatas 3,13 que também é muito importante. E às vezes nós não compreendemos. Eu também tive uma altura que eu não compreendi este texto muito bem. Em Gálatas 3,13, nós já lá estamos, podemos ler. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. Maldição em nosso lugar. Porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, só eram condenados as pessoas da pior espécie. Eram os piores ladrões, os piores assassinos, os piores criminosos. Se pensarmos bem, entre quem Jesus estava pendurado? Entre dois ladrões. Os da pior espécie eram crucificados. Por isso diz lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqueles que eram pendurados no madeiro eram as piores pessoas, eram os condenados, eram os fora de lei, aqueles a quem a lei condenava e que estavam a pagar. Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, fez isso, assumiu o nosso lugar e pagou a nossa culpa. E sabem o que é que o fez maldito? Porque ele era o único inocente que estava lá e estava a ser condenado. Foram os nossos pecados, ou seja, os meus pecados. Foram os meus pecados que crucificaram Jesus. E ele tornou-se maldito por mim. E livrou-me da maldição da lei. E é isto que o Senhor faz, irmãos. E eu penso que às vezes não damos valor ao que Jesus fez por nós.
não damos. E isto prejudica-nos. Isto pode nos custar a salvação. Porque pomos os nossos interesses e os nossos pensamentos e os nossos desejos noutras coisas, menos naquilo que Jesus fez por nós. Eu, ao pensar nisto, pensei em Isaías, quando Isaías diz assim, o profeta, Isaías 53:12 diz assim, ele foi contado entre os transgressores. Portanto, ele foi tido, ele foi considerado como um transgressor. E pelos transgressores intercede. É isso que ele está a fazer hoje por mim. Ele intercede por nós. Por isso foram os meus pecados que o crucificaram, para ele me livrar da maldição da lei, para me livrar da condenação da lei. Houve uma troca. O inocente fez-se culpado para que o culpado se tornasse inocente. Por isso, de facto, como diz, Cristo libertou-nos, de facto libertou-nos da maldição da lei, libertou-nos da condenação da lei. E graças a Ele somos livres. Penso que nós somos livres somos justificados por isso. Agora vamos falar um pouquinho na liberdade cristã. Estes 2 pontos são os pontos que eu me debrucei mais na lição, porque foi aquilo que mais me tocou. O que é a liberdade quanto à vida cristã? E de que fomos libertos por Jesus. Porque Jesus já fez uma parte por nós, mas Jesus também tem algo a fazer dentro de nós, tem algo a fazer connosco, e isso é diariamente. E foi o que a lição me diz, e foi esta parte da lição também que me tocou imenso. Liberdade é ter a capacidade de viver livremente, e ouçam bem, seguindo os princípios do amor, tendo esses princípios em mente. E isto é que é a verdadeira liberdade, é ter a capacidade de viver no amor. Mas isto não está em nós, irmãos, isto tem que ser pelo poder de Deus, porque ninguém consegue viver este princípio do céu, que a lei de Deus é amor, Deus é amor. O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor, e ninguém consegue por si mesmo, ninguém se iluda, porque ninguém consegue. E isto não é algo forçado, nem imposto, surge naturalmente. E eu pensei nas palavras de Jesus, quando ele disse assim, estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós não podereis dar fruto se não estiverdes em mim. E o fruto começa logo pelo Espírito Santo e tudo o que ele engloba. Por isso, irmãos, é possível permanecer em Cristo pela presença de Jesus em nós, através do seu Espírito. Amor, só posso viver este princípio, que é o amor, não é? O fruto do Espírito. Só posso viver este princípio se realmente eu der lugar a Cristo no meu coração. Jesus, porque isto, irmãos, não me é natural, isto não está em mim. Se não for estando em Cristo, ligado ao Senhor, isto não acontece na minha vida. A minha vivência cristã não é de modo a honrar o Senhor, não é de modo a honrá-lo, a glorificá-lo. Gostava só de terminar um pensamento. Jesus disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E diz mais, e 8,32, Jesus torna a dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê, irmãos? De tudo. Do pecado, do inimigo, da morte, do licencialismo, do liberalismo, das minhas ideologias, da minha vaidade, do meu orgulho, que tudo está engolido no pecado, de tanta coisa que o Senhor me liberta, mas é conhecendo Jesus. E este conhecer Jesus vem da minha relação com Ele, vem da minha ligação a Ele, vem de o procurar, de o buscar cada dia. Só assim é que eu posso conseguir viver a verdadeira vida cristã, viver no amor, na verdadeira liberdade. Faz favor. Não está nada de errado até aqui, de maneira nenhuma. Está tudo muito bom, mas eu só queria alertar um bocadinho aqui sobre um assunto na igreja. Ainda há muita tendência dentro da nossa igreja que eu tenho que guardar os mandamentos para ser salvo.
Isto é o maior erro. Ninguém se salva por guardar os mandamentos. Porquê? Porque a graça é que nos salva. Claro. E os mandamentos são para ser guardados por aquele que está salvo. Exatamente. Ora bem, Cristo é o nosso Salvador, libertou-nos. Mas libertou-nos de quê? Eu queria juntar duas coisas muito importantes. Primeiro, nós estamos a falar dos Gálatas. Quem é que provocou toda aquela guerra na igreja da Galácia? Fui eu. Quem é o que provoca guerras? Claro. É o inimigo. Quem é que está prometido para a igreja dos últimos dias? A mesma coisa. Pior ainda, agora é que ele está furioso, sabendo que tem pouco tempo. Vamos voltarmos agora para nós. Nós estamos a viver um tempo terrível, em que esse enganador aproveita todas as oportunidades para, se possível, destruir-me. Ele não tem outro objetivo senão tentar destruir cada um que está aqui dentro. Agora, o que é que eu faço? E eu queria juntar aqui a meditação desta semana, desde quarta-feira, mas principalmente na quarta-feira, na de domingo. Na de domingo, que é amanhã. Irmãos, nós não temos a graça de Cristo a bolso na nossa vida. Ela não nos está garantida, nada. Nós pensamos que uma vez salvo, salvo para sempre, é tudo errado isso. Cada dia vivemos sob um perigo terrível. Cada um que se tornou adventista no sétimo dia comprou uma guerra. Os últimos irmãos que se batizaram, que estão aqui, graças a Deus, compraram uma guerra, porque o inimigo não quer. O inimigo faz tudo para o destruir, e faz tudo para me destruir, a mim também. Agora, o que é que eu faço com esse Jesus e com essa rica oferta que a irmã tanto falou aí? O que é que eu faço? Por exemplo, eu, de manhã, o meu tempo primeiro e especial e bastante, é estar com Ele. Estar com Ele para quê? Porque é sobre essa graça que eu lhe vou pedir e que Ele me concede que eu consigo viver um dia sob a sua graça e proteção. Mas o grande mal é que nós pensamos que a graça de um dia fica para o outro e para o outro e para o outro. Não! Vejam na meditação de domingo. Ela não é que o diz. Não! Ninguém compra a graça hoje, ninguém pede hoje a graça ao Senhor e está garantido que amanhã e no outro dia. Como é que nós temos coragem, muitas vezes, de sair de casa garantidos de quê? Se nem tivermos sequer meia horinha para estar com o meu Salvador, meia horinha para lhe entregar a nossa vida nas suas mãos, para que Ele tome conta da minha vida, para que Ele me dê a sua graça. Sem a sua graça ninguém vence nada, ninguém ganha nada, ninguém guarda a lei, ninguém faz nada. E como é que temos a coragem muitas vezes de sair para a porta fora a correr? Porque são horas para o trabalho, estivemos na cama o tempo que nos apeteceu para dormir, não é? E agora, como é que vai ser? Eu vou correr com o quê? Onde é que me está garantida a graça, irmã? O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Exatamente. Daí que é preciso estar nele e estar com Cristo cada dia. Cada dia. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar que a graça de ontem que dá para hoje, que dá para amanhã, que dá para dia. Temos que adiantar um bocadinho. Cada dia temos que estar com o Senhor. Desculpe o tempo que eu roubei. Não há problema. Eu, ao pensar nisto e nesta libertação que nós podemos ter através de Cristo e desta relação com Ele, desta comunhão, desta entrega diária, desta dependência dEle, eu pensei em Romanos, pensei em São Paulo. Ele, no capítulo 7 dos Romanos, tem a experiência que ele tem, a experiência dele na luta com o pecado, com a sua natureza. É uma luta, uma guerra que ele trava. E ele no capítulo 7 fala disso, ele diz que o bem que quer fazer não pode e o mal que ele não quer fazer faz e o bem que ele quer não faz. Mas se formos ver no 8,
no capítulo 8, verso 1, como diz a lição, tem este verso lá, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, se não há condenação, é porque o Senhor os libertou, e libertou-os nesta relação com Ele, neste caminhar com Ele. E estes que estão em Cristo, e o que é estar em Cristo? Eu, no trimensar que estudámos anteriormente, eu vi lá uma definição e é tão espetacular. Diz que estar em Cristo, vou ver se encontro aqui. Estar em Cristo, eu sei dizer de cor, mas gostava de dizer exatamente como lá está. Mas eu sei, estar em Cristo é viver com Ele cada dia, é depender dEle, é confiar nele e é fazer do estilo de vida de Jesus o meu estilo de vida. Ou o modo de vida de Jesus o meu modo de vida. E eu aprendo isso cada dia com Ele, na sua palavra. E isso é importante, de facto, na minha vida. E isto é que, de facto, Jesus quer libertar-me. E Ele vai-me libertando da minha tendência para pecar, do meu amor ao pecado, do meu amor ao mundo. Tudo isto o Senhor vai fazendo à medida que eu caminho com Ele, à medida que eu me relaciono com Ele, à medida que eu vivo com Ele. E isto, de facto, dá-se aqui a verdadeira libertação também. E eu acho curioso o resto do verso. O resto do verso diz assim, portanto, começa assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Ora, viver segundo a carne é não ter mais prazer em pecar, é ser dominados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que os guia, que os dirige, que os conduz. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? São os filhos de Deus. Já não são escravos, nem escravos da lei, nem escravos do pecado, nem escravos da carne, mas são filhos. E os filhos são os herdeiros. Estes, de facto, vivem a verdadeira liberdade, a vida cristã, porque vivem segundo o Espírito Santo, cujo fruto principal é o amor. Diz, Raquel. Peço desculpa, é só mesmo para acrescentar uma pequena ideia ao que o nosso irmão Albano disse. É que muitas vezes nós sabemos que devia estar com Jesus, devia, mas depois não procuramos. Porquê? Porque Satanás ilude-nos pensando que nós estamos bem. Claro. Mas só quando contemplamos a Cristo é que nós podemos dar-nos conta de quão longe estamos da perfeição de Cristo. E por aí é que nós depois pedimos a sua graça. A ajuda e a sua graça. Exatamente. Senão não temos como. Claro, porque nós vemos exemplos na palavra de Deus e na nossa vida, porque há testemunhos, nós ouvimos de vez em quando testemunhos de pessoas que chegaram a um ponto de degradação tal que quando encontram Cristo, apercebem-se de quão grande é essa salvação que Cristo oferece. Essa liberdade. E então é uma paixão por Cristo que transforma a vida toda. E nós, que sempre vivemos uma vida mais ou menos, então não nos apercebemos de quão imperfeitos somos. Exatamente. Por isso é que nós temos esta necessidade de todos os dias, contemplarmos a Cristo, para vermos que ainda nos falta muito. E por isso pedirmos a sua graça para que ela esteja connosco, para nos guiar, simplesmente nos guiar em todas as coisas, para que as nossas palavras sejam puras, sejam santas, enfim, dirigidas pelo Espírito. Exatamente. Estes que vivem com Cristo, esta relação, não é? Que estão em Cristo, diz São Paulo, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, da condenação, do pecado, não é? Mas estáis debaixo da graça. Viveis debaixo da graça de Deus, confiados na sua graça e na orientação do seu Espírito. Isto é importante. Vou apenas focar rapidamente as duas questões, o legalismo e o licencialismo. Irmãos, de uma maneira muito simples, porque isto às vezes faz confusão nas pessoas e nós temos visitas. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Era praticada pelos israelitas com o objetivo de marcar aqueles que eram o povo do Senhor, a descendência de Abraão e o povo do Senhor. Fazia parte, portanto, este ritual, esta circuncisão, da lei cerimonial, assim como também fazia parte da lei cerimonial oferecer o cordeirinho, que apontava para Jesus, que todos nós sabemos que apontava para o sacrifício de Jesus. Mas, porém, o cerimonialismo jamais teve por pretensão ser caminho de salvação, mas apontava e indicava para esse caminho que era Jesus. Mas os opositores de Paulo ensinavam
erradamente os Gálatas, de que a única via de salvação seria a circuncisão, a prática da circuncisão, e que isso que era suficiente. Ora, Paulo protestou dizendo que quem pretendesse obter o favor de Deus, obter a salvação por esse comportamento, por fazer a circuncisão, seria obrigado a guardar toda a lei. E toda a lei incluía a lei cerimonial e a lei moral, que eram os 10 mandamentos. Porque era nisso que eles acreditavam. Eles acreditavam que se podiam salvar a si próprios, se podiam salvar por aquilo que faziam, por praticar a circuncisão e por guardar toda a lei. Então Paulo diz, tendes guardar também a lei dos 10 mandamentos. Mas mesmo assim, eles não obtinham a salvação de maneira nenhuma, porque quem nos salva é Cristo, e quem nos justifica e nos perdoa é Jesus, e é através dele que nós temos tudo isso. Porque São Paulo disse assim para eles, porque em Cristo nem a circuncisão ou a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. E por isso eles estavam enganados quanto à sua salvação. O foco não estava em Jesus, estava nas suas obras, e isso é fatal, e isso pode atingir cada um de nós hoje, como já foi aqui falado. Eu faço, eu até dou, eu até sou, e Jesus vai ficando de lado. E Gálatas 2,16 diz assim, um texto muito importante, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Gostava também ainda que, portanto, para os legalistas, o sacrifício de Jesus não tinha qualquer valor. Estava a ser substituído por uma prática na carne, aqui pode-se aplicar esta palavra, e é mesmo assim, que os levava a confiar neles mesmos e nas suas obras para a salvação, quando para isso dependemos totalmente de Jesus. Irmãos, e agora um pouquinho sobre a libertinagem ou a licenciosidade. É um mau uso da liberdade, é um abuso até da liberdade. É uma conduta que leva por vezes a uma falta de respeito pelo próximo. É viver um comportamento liberal onde está tudo bem, eu faço o que desejo, ando como quero e não como agrada a Deus. E aqui é o nosso erro. É condescender, é ceder. Um pouco aqui, o Senhor não se importa com isto, isto para o Senhor nem vê isto, nem repara. Isto é tão insignificante. E nós vamos aos poucos, são as raposinhas que destroem as vinhas, como diz no profeta. E por isso nós vamos cedendo e o nosso comportamento vai ficando longe daquilo que deseja Cristo de cada um de nós. Porque nós, irmãos, estamos no mundo para fazer a diferença. Não é para nos confundirmos com os outros, mas é para marcarmos a diferença. E nos últimos dias deverá haver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre aqueles a quem Cristo libertou e aqueles que ainda permanecem no pecado. Diz que este comportamento indica falta de caráter e de dignidade, falta de domínio próprio, que me leva a condescender, a ceder e a não me importar com os princípios. É também uma forma de escravatura. Assim como portanto, o legalismo, a licenciosidade também é uma forma de escravatura. O pecado escraviza principalmente, é curiosa esta afirmação, pelo prazer que faz sentir em se proceder de modo errado. E era desta tendência que Paulo falava, e ele sentiu a libertação. É que esta tendência, este prazer de proceder de modo errado, de fazer aquilo que era contra a vontade do Senhor, começou a diminuir à medida que ele se aproximou de Cristo. E ele disse, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. E é isto que realmente nós precisamos aprender. 2 frases, irmãos, 2 linhas ou 3 linhinhas. O cumprimento de toda a lei. A liberdade inclui aquilo que Cristo fez por nós, diz no sumário, para nos libertar da servidão do pecado e do mundo, mas também a forma como somos chamados a viver a vida cristã. Achei curioso aquele rabi, o que ele escreveu, que diz assim, o que para ti é detestável, não o faças ao teu próximo. Mas Jesus foi mais além e disse, tudo quanto quereis, Mateus 7,12, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Portanto, irmãos,
o princípio da lei é o amor. Diz no tremensário de quinta-feira, sem amor a lei é fria e vazia. Realmente é um código de regras. Sem amor a lei é fria e vazia. Mas sem a lei o amor fica sem direção. E a última parte da lição chama-nos para isto. É porque a lei do Senhor, quando é obedecida e cumprida na verdadeira liberdade que o Senhor nos libertou pela sua graça, nós cumprimos a lei porque estamos salvos, porque amamos o Senhor, porque estamos reconhecidos por tudo quanto Ele fez por nós, não para ser salvos, mas porque estamos salvos em Cristo. E isto é natural, e isto é que é viver a verdadeira liberdade. E viver esta liberdade, viver no amor do Senhor, neste princípio que é o princípio do céu, que é o princípio da lei do Senhor, é viver para servir. É viver amando Deus sobre todas as coisas, amando o meu próximo, seja ele quem for, e é para o servir. É para isso que nós estamos aqui. E é para isto também que o Senhor nos libertou. Que o Senhor nos ajude a compreender esta lição. Muito ficou por dizer. É tudo assim um bocadinho atrapalhado, porque a lição tem tanto conteúdo. Mas aquilo que ficou por dizer, que o Espírito Santo toque no vosso coração. E que estas lições sirvam para nos aproximar de Deus e para nos prepararmos, porque o inimigo está furioso, busca a quem possa tragar, que nos possamos agarrar ao Senhor e possamos experimentar a verdadeira libertação que Ele oferece estando nele. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos. Nós hoje vimos com uma participação um bocadinho diferente, porque será cantada em inglês. No entanto, teremos a tradução para poderem nos acompanhar e também reterem a mensagem. Prepare our hearts, oh God. Help us to receive
God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Show us Christ. Show us Christ. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. A Escola Sabatina agradece à Tina, à Esther, à Nádia e ao Tito por este momento que nos proporcionaram. Nós agora vamos tirar 2 minutos para falar-vos da estatística do mês que passou. Eu pedia que pusessem o PowerPoint. Os objetivos que nós tínhamos proposto para agosto era termos 12 classes a fazerem um registro completo, continuarmos a melhorar o estudo individual e termos mais uma classe a atingir os 90% de pessoas a estudar a lição. Prontos, quanto à questão do registro completo, nós em julho tínhamos tido 8 classes a fazer o registro completo, então nós tínhamos proposto 12 classes, voltarmos a ter 12 classes, como tivemos já há algum tempo, a fazer o registro completo. Mantiveram-se as 8, mas o que salta mais à vista, nós estávamos a focar nos números a verde em baixo, que era o registro completo. O que começa a saltar mais à vista são os números a vermelho em cima, que são as classes que não fizeram o registro em nenhum sábado, porque aqueles números mais pequeninos a meio, a azul e a amarelo, são o número de classes que ou só não fizeram o registro um sábado ou não fizeram 2, e pronto, a gente, com o que temos, a gente vai fazendo as contas. Agora, com uma classe que não registrou em nenhum sábado, pronto, fica completamente fora da estatística, nós não temos nada para trabalhar. Então, e desta vez parece que está a aumentar o número de classes que realmente não fazem o registro nenhum sábado. Então, em vez de se calhar apelar para um registro completo, o nosso objetivo para o mês de setembro aqui será o termos todas as classes a fazerem o registro pelo menos um sábado. Quanto ao estudo individual, não melhorou, mas também não piorou, continuou nos 55%, ali não aparece, mas continuou nos 55%. Quanto à assiduidade, como era de esperar, mês de agosto, férias, baixou de 56% para 46%. Quanto agora especificamente por classe, as classes que tiveram maior assiduidade foram as classes 12, 10 e 4. Quanto às classes, isto é do mês passado, do mês de julho, ainda não é de agosto. Eu pus aqui ainda o do mês passado para os irmãos verem a diferença. Ou seja, tínhamos 3 classes ali no verde e uma no azul. Agora em agosto, no mês que passou, temos apenas uma no verde e o resto tudo abaixo. No entanto, ainda há pouco tínhamos visto que a média geral de toda a igreja tinha-se mantido igual, o estudo da lição. Então parece que as classes que estudavam mais, este mês estudaram menos, e as que estudavam menos, este mês estudaram mais. Ou seja, parece que a igreja se uniformizou um pouquinho. Os objetivos que temos para setembro é, como eu disse há pouco, que todas as classes façam o registro pelo menos um sábado.
que melhoremos o estudo individual, que subamos daqueles 55%, porque em janeiro estava a 64%, e que possamos voltar a ter uma classe com muito bom, que era os 90% das pessoas a estudarem a lição. Obrigado. Tivemos uma oferta de 20 euros para a ADRA, que Deus possa abençoar este doador e realmente a obra para que ele vai. Agora, para terminarmos estes momentos da Escola Sabatina, vamos entoar a primeira e última estrofe do hino 233, Com Cristo no meu coração. Senhor nosso bom Deus, nosso bom Pai que estás no céu, muitas graças te damos, Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra, pelo conhecimento de Jesus, Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, a que cada um de nós sinta a necessidade dEle, de comungar com Ele cada dia, Senhor, para que Tu nos possas libertar de toda a forma de escravatura, seja ela qual for. E que possamos, Senhor, em Ti alcançar a verdadeira liberdade. Viver, Senhor, o princípio do amor na nossa vida. E ser úteis, Senhor, na igreja, fora dela, ser amigo do nosso próximo, Senhor, porque aquele que vive o princípio do amor ama, não faz mal ao próximo, não diz mal do próximo, não quer mal a ninguém, é humilde, é submisso, trata bem. Senhor, nós precisamos de fazer a diferença, mas sentimos que sozinhos não conseguimos. Que Tu, pela Tua graça, Senhor, vivas em nós e nos ajudes nesta caminhada, Senhor, até à Tua vinda. Que faças de nós uns vencedores em Cristo Jesus, Senhor, e que com a nossa influência, com a nossa boa influência, com o Teu poder em nós, possamos, Senhor, contagiar outros para a salvação. Dá-nos um bom sábado, Senhor, abençoa esta igreja, cada um dos presentes, a cada um nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Só Tu sabes quais são. Abençoa, protege, cuida, anima, conforta. Tudo isto te pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Sabes o que significa o teu nome? A Parizuda sabe. Ela descobriu recentemente que o seu nome significa alguém que é santo. Ela tem 9 anos e conheceu Jesus num internato adventista do 7º dia no sul da Índia.
Perry, como os professores e amigos lhe chamam, gosta muito de ler o Salmo 23, a sua passagem favorita da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Perry tem andado pelo seu próprio vale da sombra da morte. O seu pai, que era camionista, morreu num acidente quando ela tinha 1 ano e meio. Algum tempo depois, a sua mãe abandonou-a, ficando ao cuidado do seu avô. Depois do acidente de caminhão que matou o pai de Perry, o seu avô começou a procurar respostas e a sua tia falou-lhe de Jesus. Ela era adventista e disse-lhe que Jesus ouve sempre as nossas orações. O avô, que vive numa pequena cabana, tem 82 anos e vê muito mal. Além disso, tem pouco dinheiro para sustentar a neta. Por recomendação da tia, ele deixou a Perry fazer o 4º ano na escola James Memorial Higher Secondary School. Enquanto a Perry recebe uma educação cristã, os seus parentes estão a ajudar a pagar a mensalidade e outras despesas. Quando a Perry pensa em estudar aqui, ela faz um grande sorriso. Ela gosta de viver no dormitório feminino, embora seja um edifício velho e degradado. Esta escola precisa de um novo dormitório para que mais meninas possam estudar aqui. Por isso, as crianças e os funcionários estão a orar por um dormitório feminino novo e maior. Durante o tempo que tem estado aqui, a Perry já viu alguns alunos serem batizados e ela conta tudo ao avô sobre esses batismos e do seu novo amor por Jesus quando o visita nas férias. A Perry gosta muito de recitar de memória o seu salmo favorito na língua Tamil. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado vai apoiar a obra adventista na Índia, construindo dormitórios e residências para estudantes, centros de formação e salas de aula. Por favor, ore e apoie esta importante oferta que irá beneficiar muitas pessoas na Índia.